Bom dia, olha eu aqui de novo. Eu quero ser um canal de bênção, tá? Na vida de todos. Assim como eu fui abençoada, assim como eu fui curada, assim como eu fui tratada, eu quero que você também passe pelas mesmas coisas boas. Pessoas maravilhosas que atravessaram no meu caminho. Vamos orar? Senhor nosso Deus maravilhoso Pai, que nesta manhã derrama o Teu Espírito Santo e começa a trabalhar de um modo poderoso, repreendendo, que não venha se distrair, mas venha sair daqui alimentado, transformado e liberto pelo sangue de Jesus. Está repreendido todo intento de Satanás, que todos os planos de Satanás venham a ser frustrados nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler lá. Primeiro nós vamos aprender hoje sobre a salvação e a psicoterapia, tá? Que vamos ler lá em Lucas 15, capítulo 15, versículo 24, que fala assim: porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Glória a Deus. Como é bom quando a gente começa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, né? Né, mãezinha? Aí vocês devem perguntar, por que ela fala tanto para as mãezinhas? Porque são as mãezinhas que sofrem. Não vamos dizer que a mãe não tem mais habilidade com o filho do que o pai? Não desfazendo a parte paterna. Mas é a mãe que sofre. É a mãe que chora. É a mãe que, onde eu vi aí, acho que foi na Mães de Joelhos, né? Que ora pelos seus filhos. E muitas vezes, ela que fica angustiada, ela está sorrindo, mas está toda quebrada por dentro. Porque não é isso que ela planejou. Você, mulher, pode planejar. Mas quem faz os projetos e quem planeja é o Senhor. O versículo 24, Lucas, resume uma alegria do pai ao reencontro do seu filho pródigo. Porque este é meu filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Este versículo destaca uma restauração do filho. O filho, né? Pediu tudo, seu pai, seus bens, tudo que ele queria, a herança, não foi? Aí a gente acha que o nosso melhor amigo tá lá na rua, né? Tá não. O seu melhor amigo é seu pai e sua mãe. Mas é muito triste que tem muitos filhos matando seu pai e sua mãe, achando que eles são os seus piores inimigos. Porque, às vezes, o amigo dá uns conselhos bons, sabe? E quando você vai ver, não é nada bom. Amigo é aquele que Deus te manda, que é o Espírito Santo. O seu melhor amigo é o Espírito Santo. Que estava morto e a sua vida à distância da família e dos princípios do pai, e perdido em suas escolhas, mas que agora é encontrado o acolhido de volta. A alegria expressa pelo pai por ter todos os presentes na parábola simboliza a festa que ocorre no céu, quando um pecador se arrepende e volta para Deus.
Quando o pastor faz aquele apelo, reconciliação, aceita Jesus como seu Salvador, realmente o céu entra em glória. A igreja louva, se contagia. Vocês não sabem como é triste uma mãe ver seu filho se afundando nas drogas. É muito triste. Quando ele não se afunda em outras coisas piores. Mas esse aqui não é o caso. O caso aqui que nós vamos aprender hoje, que eu espero que você compreenda, à medida da nossa, quando a gente faz uma terapia para progredir, você tem que saber, pai, para que serve. Muitas vezes a pessoa acha que quando vai fazer uma terapia ou vai numa psicóloga é coisa para maluco, né? Não. É para alguém ajudá-lo a se achar, a se encontrar. Mas isso aqui foi muito abençoado, agraciada, porque aqui foi o Espírito Santo que foi ao encontro. E muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar como ele quer. Queremos dar de Sara, querer ajudar. Ei, para com isso. Ou você confia em Deus ou você não confia. Você tem que aprender a confiar. Por mais que você fale, ele não vai te ouvir. Tá? Quando uma pessoa está num problema de depressão, uma ansiedade, ou até mesmo um estresse e outras coisas mais, ele não vai te ouvir mesmo. Aí você vai dizer, mas isso é o diabo. Vamos parar de botar conta no Santander. Temos o diabo? Temos sim. Nós temos a enfermidade sim. E nós precisamos ajudar o médico para saber aonde ele vai trabalhar com aquela pessoa depressiva. Jesus ensinou que o pecado acontece quando quebramos o relacionamento e que é a salvação. Ocorre quando estabelecemos na parábola do filho pródigo. Jesus mostrava que a salvação envolve o reencontro com o nosso verdadeiro eu. Precisou esse filho pródigo ter um encontro com ele mesmo. Mas para ele ter esse encontro com ele mesmo, quem acha que visitou ele? O Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes você pode falar e o seu filho não vai ouvir. Então, o que tem para você? Nem vou falar essa palavra que sobrou. Oração. A oração tem poder para libertar. A oração tem poder para curar. A oração tem poder para salvar. A oração tem poder para restaurar. E a oração tem poder para botar tudo no seu devido lugar. Você não acha que esse pai aqui, desse filho pródigo, não ficou orando? Ou você acha que ele ficou lá? Claro que ele ficou triste. Mas você acha que ele parou de orar? Vamos lá. Vocês me perdoem porque o grau do meu óculos está fraco. Então muitas coisas dá para me ajudar. Mas eu tenho a Bíblia do meu lado. E eu tenho que saber como passar a palavra de Deus corretamente. Mas a minha Bíblia tá aqui, tá? Antes que possa falar, ela fala o que vem na cabeça. Ela não fala nada que vem da cabeça, não. Tá? Que aí eu estarei pecando. Tô falando de quê? Não do espírito, tô falando da carne. Tem que falar o que está na palavra. Vamos lá. A parábola do filho pródigo encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 12.
é uma dos mais conhecidos de Jesus. Ela conta a história de um homem com 2 filhos, sendo que o mais novo pede a sua parte da herança e a desperdiça em uma vida banal. Após de viver uma miséria, o filho se arrepende e decide voltar para casa, esperando ser tratado como um empregado. No entanto, o pai recebe com festa e alegria, restaurando a sua posição de filho. Realmente, quando o filho erra e ele quer voltar, aí o pai, que não tem um pouco de sabedoria, não vai voltar não. Ele não escolheu o mundo? Que fique lá no mundo. Não é isso que ele queria? Eu não quero ele aqui na minha casa não. Aí eu te pergunto, pai, aonde está o Espírito Santo na tua vida? Aonde que Deus está te visitando e falando essas palavras para você falar para uma pessoa que se arrependeu, reconheceu seu pecado e quer voltar para a casa do pai, e você dá as costas e não abraça? Porque esse pai aqui fez uma festa. O filho mais velho foi contra. E ele ainda pensou que ia ser tratado como um empregado. E o pai recebeu ele fazendo uma festa, botou uma aliança, que simboliza o quê? Reconciliação. E quantas vezes a gente fazemos isso com os nossos filhos? Ah, meu filho quis uma vida de ser assim. Eu não quero ir na minha casa. Ah, eu não vou aceitar porque ele agora está andando com pessoas erradas. Mas ele se arrependeu. Isso acontece até dentro das igrejas. Quando uma pessoa se arrepende, se reconcilia, vai dar um passo, vai lá na frente, aceita. Eu vou te dar um exemplo. Pega aí a visão. Um jovem falou que ele tinha acabado de sair da cadeia. E essa irmã ia todo domingo lá para evangelizar. As portas da igreja estão abertas para você receber, papapá, falou um monte de coisa. Quando ela viu aquele jovem que se arrependeu na rua, ela correu dele. Que evangelho é esse? Que testemunho é esse? Por isso que eu falei que andar comigo é perigo. Você não é detetive, você não é Deus. Aí você fala, mas irmã, a Bíblia ensina que a gente tem que orar e vigiar. Realmente, tem que orar e vigiar sim. É nosso dever, é em todo sentido, dentro e fora de casa. Aí você faz um evangelismo dentro do presídio, aquela pessoa aceita Jesus, te encontra na rua e você sai correndo? Então foi tudo o quê? Espetáculo? Só para mostrar que estava fazendo trabalho de evangelismo? Só para mostrar para o pastor que você faz trabalho lá dentro do presídio? Eu, pelo menos, fui sincera. Falei que para mim não dava. Que minha mãe só tinha eu como filho, então eu pulei fora. Não tenho vergonha de falar isso, não. É melhor falar aqui do que a gente envergonhar a pessoa. Como ficou aquele jovem? Quando ele mais precisou, você deu as costas. Que isso, irmão? Você vai dar conta. A gente não pode ser assim. Ou a gente é, ou não é. Aí a gente critica quem faz. Isso aí pra mim é hipocrisia. Quem faz, eu tiro o chapéu.
Se você não faz, vai olhar para dentro de si. Vai pedir perdão a Deus. Em vez de estar criticando quem faz, ora pelo aquele que faz. Eu vejo muito aí no YouTube, né? Um montão de gente metendo pau em um, em outro, um em outro, um em outro. Todo mundo procurando caçar defeito. Como se você fosse o perfeito. Você não é perfeito. Perfeito é o Senhor Jesus. Você tem que orar para Deus abençoar a vida daquele irmão, daquele pastor que está fazendo. Que não é brincadeira não, gente. Trabalho de evangelismo é uma coisa muito séria. Eu não sei quantos anos eu fiquei trabalhando com a minha igreja. Quem lembra, lembra. Um congresso conjubava. Ninguém acreditava na gente não. Era tudo jovem. A gente era um jovem que dava trabalho. A gente era um jovem que dava trabalho. Mas na hora da gente fazer o trabalho, meu Deus, o pastor nem ficava muito preocupado. Só queria saber se o negócio estava caminhando. Tinha irmã que falava, eles não vão saber tomar conta, eles não vão saber trabalhar porque eles não são responsáveis. Eles não têm responsabilidade. Olha aí a vergonha caindo. Todos eles tiveram responsabilidade. Todos eles. E hoje estão todos na casa do Senhor. Aqueles jovens que ninguém acreditava, a qual a irmã estava no meio, essa aqui que fala, que mais ri e brinca pra caramba, estava de frente, junto com eles. Tem hora que eu fico perguntando o que está acontecendo com a igreja de hoje. A gente canta muito, mas trabalha pouco. O pregar 15 minutos, mas o louvor passa dos 15. Se a gente prestar atenção, a pregação é que liberta. Porque olha aqui, a parábola do filho pródigo é encontrada em Lucas. Vai lá ler Lucas 15, capítulo 15, de 11 a 12. É um dos mais conhecidos de Jesus. Ela conta uma história de um homem com 2 filhos, sendo que os mais novos pede a sua parte na herança e vai desperdiçando. Sabe com quem? Com os colegas de copo. E depois que acaba o dinheiro, cadê os colegas de copo? Cadê os colegas de cigarro? Cadê os colegas? Os amigos. Cadê eles? Você não encontra um amigo para te dar um dinheiro, dar passagem para procurar emprego. Encontra? Eu não tenho. Mas para beber e para fumar, você encontra um amigo. Para e pensa. Morto reviveu. Refere-se à condição espiritual do filho. Antes do arrependimento, separado do pai e da vida, que ele avalia, planeja para o filho. Vamos lá. O filho se afastou do pai, certo? Mas ele teve o arrependimento. Ele estava separado do pai. Assim é quando a gente se desvia. Eu estou separado do Altíssimo, tá? E quando eu me arrependo, o que eu faço? Eu planejo a voltar para a casa do meu pai, a qual eu estou afastado, para ficar mais perto do meu pai. Comer tudo de novo, alimentar-se de novo. É um processo. Tirar os vícios. Bebia muito, fumava muito. Linguajar diferente. Mas quem faz isso é aquele lá de cima, não é nós não. Perdido
e foi achado, enfatizado a busca do pai e a restauração e a relação entre o filho. Ele estava perdido, mas ele foi achado. O pai enfatiza, né? O pai e a restauração, a relação entre eles. Porque tem que ter um amor. Abraçar. Eu te amo, filho. Eu sei que você errou. O cair é do homem, mas eu levantarei de Deus. Quem sou eu para acabar de afundar? Quanto esse pai ficou alegre. Quanto esse pai se exaltou. Quanto esse pai agradeceu ao Senhor. Às vezes é uma mãe que está lá chorando pelo seu filho. Meu filho vai morrer, meu filho não sai de lá, meu filho... Ei, eu conheço uma mãe que ela não desistiu do filho dela. E ele deu trabalho do caramba, mas deu mesmo. A ponto de ir lá na porta de cá pedir minha mãe para orar. Eu até brinco assim, cara, a gente tinha que fazer um livro da tua vida. Porque, sinceramente, desde que eu me entendo por gente, tu só vive aprontando. Entra no beiral da morte e sai do beiral da morte. Entra no beiral da morte e sai do beiral da morte. Depois vem ele. Eu saí. Eu falei, Jesus, tomara que ele saiu mesmo. Aí depois a mãe dele aparecia lá. E hoje é da casa do Senhor. É da casa do Senhor. Valeu ou não valeu o sacrifício? Não vou sacrifício de 2, 3, 4. Eu vou botar um sacrifício de 15 para cima. De tanto que ela clamou por esse filho. Minha mãe de um lado e ela do outro. Minha mãe de um lado e ela do outro. Então, muitas vezes a gente não quer clamar. A igreja não quer clamar, porque a igreja julga. Às vezes tem que ter um irmão para julgar. Ah, não adianta não. Eu estava vindo para a igreja, encontrei ele lá na esquina com fulano, ciclano. Para que você foi olhar? Você é fofoqueira. Você tinha que estar repreendendo em nome de Jesus e não tinha que estar contando nada para ninguém na igreja. Guarda sua língua dentro da boca. Eu também um dia vi um jovem, que eu sei que os pais são crentes, eu vi ele na esquina. Levei meu pensamento a Deus. Quando eu entrei dentro da igreja, Deus usou uma irmã lá, dentro da igreja. Aquele que conhece, que está desviado, não está mais no caminho do Senhor, representa aqui esse jovem. E nós vamos abraçar e vamos orar. E aí eu lembrei desse jovem. Não fui falar nem para A, nem para B, nem para Q. E um dia eu encontrei com ele e chamei ele. Eu não vou parar de orar por você. Eu só quero o seu nome de nascimento. E ele deu. Tá bom, tia, pode deixar. Pode estar orando por mim. Porque eu sei que os pais dele é crente. Isso deve doer no coração dessa mãe. Deve doer, chorar. Não cabe nós julgarmos. É muito feio. A gente gosta de... Eu nunca vi um povo para julgar e não ter medo de Deus pesar a mão. Se eu olho, eu vejo, eu oro, repreendo. Eu tenho fé em Deus, no nome de Jesus, que Deus vai libertar ele. E ele vai dar testemunho, ele vai ser um canal de bênção. Uma vez a minha mãe chegou em casa, falou um negócio assim pra mim. Você que tem mais acesso com jovens, eu falei, tô só olhando pra casa da minha mãe. Você que tem muito acesso com jovens, a irmã foi lá na igreja na reunião de oração, tava chorando muito, com a boca aberta, falando do filho dela. Aí eu lembrei, você tem muito jeito. Mãe, não inventa. Falei assim mesmo, não inventa. Eu tô pior do que artista. Por onde eu passo, todo mundo sabe quem sou. Aí tudo belo, um belo dia, né? Tô vindo trabalhar. Entrei no carro. A ficha ainda não tinha caído. Minha filha que reconheceu. Mãe, é esse jovem que a minha avó
Falou que a mãe fica em pranto, que o pai está na cama por causa de um choque. É esse jovem. Lembra? Há 2 anos atrás que minha avó chegou em casa pedindo para você orar por esse jovem? Eu não acredito. Se eu não vou, Deus traz. E ele ficou interessado na palavra. Ele ficou interessado. Eu vou marcar o que a senhora acabou de falar. Tá onde? Tá lá em Salmos 23. Os cuidados, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Vai, fica aos cuidados do Senhor. Ele vai te conduzir. A vara, lambada, cajado, puxa, para que a ovelha não se desvia. Ele ficou parado. Sério, é isso? No teu caso é melhor Deus bater logo no coxo mesmo, porque assim você não vai para lugar nenhum. Mas tudo bem. Mas é melhor Deus te puxar no cajado. Para quê? Para que você não vá para lugar nenhum, que você fica só junto com as ovelhas. Aí ele ficou assim me olhando. Pode deixar que eu vou ler. E eu não sabia que era ele que era para mim estar orando. Irmãos, quando uma pessoa volta para a casa do Senhor, você não é Deus. Ei, você não é Deus. Guarda a sua língua dentro da boca. Como dizia o meu pastor, que uma vez foi pedir uma oração, foi dentro da sala pastoral dele, pior ainda, o negócio foi parar fora da igreja. Mas tinha que ver como ele ficou indignado. E ele falou que nem o sabão Omo lavava a nossa língua. Sabe o que ele fez? Ele suspendeu, você vai ficar escandalizado, ele suspendeu 1 mês a reunião de oração. Porque a oração não é para virar fofoca, a oração é para você orar. Isso é verdade, a oração é para você orar, e na oração não é para você fazer fofoca, a oração não é para você ficar falando da vida de ninguém. A oração, não adianta orar, se não adianta orar, então por que você está na oração? Está fazendo o que na oração? Para pegar o que o outro está falando, para explanar? Cuidado! Para você não ser uma penina. Você tem que ser benção. Se você não é benção, então toma cuidado. Você não está ajudando, você está espalhando. Vamos lá. O relacionamento que a salvação ocorre quando estabelecemos. Na parábola do filho pródigo, Jesus mostrava que a salvação envolve o reencontro com o nosso verdadeiro eu. Um encontro com você mesmo. Vai confrontar com o seu próprio eu. Poxa, eu tinha tudo, agora eu perdi tudo. Senhor, eu vou precisar muito da tua ajuda agora. Porque ainda tem um acusador ainda. Mas eu preciso da tua ajuda. Porque eu estou começando a me confrontar. A psicoterapia funciona porque segue um padrão que Jesus descreve para o processo da salvação. Os bons relacionamentos nos cura e não podemos ser psicologicamente saudáveis, não nos relacionarmos de um modo saudável com nós mesmos e com os outros. Os seres humanos foram criados dessa maneira, ou seja, precisamos estar ligados aos outros para sermos completos. A psicoterapia é um processo de ajudar a pessoa que estão perdida e se reencontrarem ao estabelecer um relacionamento saudável com os outros. Podemos reconduzi-los ao caminho da saúde psicológica. Mas para você conduzir essa pessoa, é na palavra, tá? É na palavra. Porque muitas vezes tem gente que acha
que não precisa você ir no médico. Ah, se você for no neuro, se você for na psiquiatria, se você for nisso, vai dar como maluco. Não vai dar como maluco, não. Por favor, tira este pensamento. Isso é para você não chegar lá. Por isso que Deus colocou os médicos. Se fosse assim, Deus não tinha colocado os médicos. A gente, antes de falar alguma coisa, vai ler a Bíblia. Deus colocou os médicos. Mas quem dá a última notícia, quem dá a última palavra é o Senhor. Se você virou médio, que é assim que eu falo, então eu não sei qual foi a sua faculdade. Eu conheço médicos, mas tem um montão de médios que não vai ajudar ninguém. Só vai piorar a vida do irmão. Não leva não, vai ali na irmã que expulsa, que é a irmã que ora. Gente, eu não estou aqui falando negócio para expulsar. Estou falando aqui que a pessoa precisa entender a palavra de Deus, como esse Senhor recebeu o filho, abraçou, mostrou o outro lado, porque toda pessoa que tem problema, ela tem que se sentir amada. Ela tem que se sentir que você é uma criatura diferente. Você não está apontando os seus erros e seus pecados. O único que pode apontar os seus erros e seus pecados é o Senhor Jesus. E mesmo assim, Ele não aponta. O nosso dever é amar. O nosso dever é ajudar. O nosso dever é orar. O nosso dever é para trazer para perto de nós. O nosso dever como servo, como discípulo, é levar uma palavra de amor bem clara como água e fazer ela beber essa água cristalina e trazer para perto de você. Desde o momento que você não faça isso, você está empurrando ele para o profundo abismo, para o mundo, mas você vai dar conta. Eu não acredito nisso. Eu também não acreditava não. Mas eu levei uma lambada e não quero levar outra. Como dizia um pastor, pastor Dário da Assembleia de Deus, lá de Guilherme, ele falou assim, ele me chamava de Anacleto. Você não gosta de pagar preço? Não gosto não. Eu deixo para quem gosta. Tem um montão de irmão que gosta de pagar preço, eu não gosto não. Eu não fico parando para investigar se está certo, se está errado, se vai adiantar, se não vai adiantar. A minha função é você levar a palavra e botar na mão de Deus. Deus, trabalha na tua maneira. Faça aquilo que apraz o teu coração. Está na palavra, está lá em Salmos. Você é detetive? Você é advogado? Você é juiz? Quem pode julgar a tua causa? Deus. Quem pode ser seu advogado? Deus. Quem pode escrever tua história? Deus. Quem pode mudar a tua história? Deus. Você muda? Você escreve? Você é advogado? Você é juiz? Então freia a tua boca. Freia a tua boca. Antes de você falar alguma coisa, freia a tua boca primeiro. Deixa para Deus fazer. Deus tem suas maneiras de trabalhar, gente. A maneira que Deus trabalha não é igual à nossa. Está até longe. O morto reviveu. Refere-se às condições espirituais do filho antes do arrependimento, separado do pai e da vida que ele havia planejado para o filho. Perdido foi achado. Começaram a alegrar-se, expressa a alegria e a festa que ocorre no céu, quando um pecador se arrepende. Isso é verdade. Quando a pessoa aceita Jesus, nossa, o céu entra em festa. Tem até um hino que se canta, até esse hino se canta no batismo, mas eu me lembro que
uma regente de coral, uma vez ela falou que esse hino não é um hino para ser cantado no batismo, isso é para cantar no velório. E ela entendia, né? Porque ela era professora de música. E a igreja que eu fiquei era maravilhosa. Então ela cantava assim: glórias, glórias lá no céu, glória, glória canta no céu. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Eu ficava pensando assim, bom, no meu pensar, esse hino está parecendo para quem morreu, mas como o batismo fala, né? Morrer para o mundo e viver para Cristo. Então eu fiquei, mas um dia ela explicou sobre este hino e bateu. Gente, é morrer para o mundo e renascer. E aí o Senhor lá, os anjos dão glória por mais um remido que chegou no céu. Então, se Deus dá glória pelo remido lá no céu, quem é você para dizer que aquela pessoa não chegou no céu? A gente não somos nada, gente. A gente do pó veio e do pó voltará. Quando o pecador se arrepende, e também é reforçado pelo resumo da parábola 15. Espera aí. 15, versículo 7. Vamos lá, que diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Certo? É isso ali? 15, 7. Então, quando a gente temos, olha só, vamos lá. Alegria no céu, tá, irmãos? Deus e os anjos no céu têm o tamanho amor e compaixão daqueles que estão no pecado e na morte espiritual, e que quando um só pecador se arrepende, se alegra, se manifesta sobre o amor de Deus pelos pecadores, isso quer dizer que o amor de Deus é tão grande que não compete a gente falar mais nada. Quando Deus ama aquele pecador, não cabe a gente falar mais nada. Compete a você agradecer ao Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor e deixar que o Senhor vai trabalhar com aquela vida. A parábola aqui é do filho pródigo. É uma ilustração de um amor incondicional de Deus e a sua alegria em perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Às vezes, a pessoa passa por umas certas enfermidades na vida a qual a gente não entendemos. E às vezes ela precisa realmente de um profissional para ajudar. Precisa. Graças a Deus que esse pai aqui, o Espírito Santo usou ele. Mas na época que nós estamos agora, nós precisamos de alguns profissionais, sim. A pessoa que fala, eu não preciso de nenhum profissional na minha vida, você precisa sim. Para que você testifique de testemunho que você foi curado. Porque o testemunho edifica.
A gente não pode falar que eu não preciso de médico. Precisamos de médico. Senão Deus não colocaria médico na face da terra. A gente temos que aprender, gente, saber conhecer a palavra. Precisamos entender a palavra, o que Deus está falando conosco, para que a gente não venha pecar. Às vezes o irmão tem um problema tão sério que às vezes ele não tem confiança de falar com ninguém. Eu já falei aqui da irmãzinha, vai, visita e não fala nada de igreja, não fala nada de Jesus e não fala nada de Deus. Primeiro escuta, porque é isso que na palavra ensina. O Senhor parava para ouvir, para depois ele entrar. A gente tem uma mania muito feia de escutar o que a pessoa está falando e depois fala assim, isso é porque você deu vazão ao diabo. Nem tudo é o diabo, Santo André. Nem tudo é o diabo. Às vezes a pessoa está tão fadigada, está tão... Você imagina Jesus, que sabia que ia para o Calvário, mas tinha que carregar aquele peso todo. Queria ver seus discípulos ali atentos, mas ele não podia nem contar com seus discípulos. Assim somos nós. Assim é o pastor na igreja. A gente sabe cair de pau no pastor. O pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo, ele fez isso, eu achei errado, mas você orou pelo pastor? Falar é fácil, meu querido. Mas pastor, ele sofre certas situações na vida dele que ele também precisa de ajuda. Lembra de Elias? Para onde que Elias correu? Elias correu para dentro da caverna. Mas o Senhor mandou um anjo ir lá. É um ser humano, gente. Quem disse que o pastor é super-homem? O super-homem sem o tal do, sei lá o nome da pedra lá, sem o criptonita, sei lá, ele fica fraco. Assim, é o ser humano. Precisa que tenha uma mulher auxiliadora, indona, uma mulher compatível, que ela esteja ali do lado do pastor para poder entender, ouvir, orar e conversar. Tem coisas que o pastor não pode nem falar para a esposa. Só Deus sabe o que ele está passando. É tanta coisa, é tanto problema, que você é desse tamanhozinho, mas o problema vira desse tamanho. Por isso que eu falei, eu não dou para ser mulher de pastor. Gente, que se eu fosse uma mulher de pastor, as irmãs iam ficar com os narizes, olhos, tudo torto. Eu ia falar para ela, vai para casa, dobra o joelho, faz jejum e ora para a tua vida. Depois você me procura. Todos nós temos problemas. Desde lá do início de tudo. Mas se eu não dobrar meu joelho e orar e falar com Deus, como eu vou resolver? Ah, porque... Uma vez uma irmã falou, é porque você, Mastra, é diferente. Eu fiquei só olhando para a cara da irmã. Em que sentido? Porque você tá... Como eu posso dizer? Você está assim, ligado com ele. E você não pode estar ligada com ele? Aí você tem que ter que ligar o seu 110 com o meu 220. Para com isso! Você viu como você fala as coisas? Parece que nada te abala. Irmão, eu não preciso andar pelo meio da rua de cara aberta chorando, porque ninguém vai me ajudar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar nos pés do Senhor. É Ele que vai me dar a solução e vai me mostrar como eu vou fazer. É isso que Deus gosta. O meu maior psicólogo é o meu Senhor Jesus. Eu converso com Ele. Quando eu menos espero, vem uma resposta. Ontem mesmo eu estava aqui. Ontem mesmo veio um hino. Eita glória!
O hino entrou, eu captei. Como sempre eu falo, eu gosto de ouvir a Bispa Sônia cantar. Porque o hino era uma oração a qual eu estava passando. Aquilo me foi embora. E isso é ter intimidade com Deus. Porque Deus tem várias maneiras de vir falar com você. Só que você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Quando a gente não estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, como você quer vencer os obstáculos? Porque você não para, você tem que arrumar a casa, você tem que lavar roupa, tem que botar as crianças na escola, tem que ver o marido que daqui a pouco vai chegar, que dobrou a noite. Ou se não, tem uma conta que o dinheiro está faltando. Tem a compra que tem que fazer, mas não vai poder fazer aquela compra legal. Tem que comprar roupa das crianças, que está muito frio. Eu tenho que sair para ver se eu encontro esse remédio que eu não sei onde eu vou comprar. Está faltando um alimento. E aí aonde está o Espírito Santo, gente? Como você quer ouvir a voz de Deus? Não tirou tempo para ler a Bíblia, não tirou tempo para orar, não tirou tempo para buscar, não tirou tempo para que o Espírito Santo te visita. Então, como você quer conhecer Deus na sua vida? Então, no nome de Jesus, em nome de Jesus, vocês têm que aprender a buscar o Senhor Jesus de todo o coração. De todo o coração. Faz como esse pai aqui. Ele abraçou o filho e recebeu com alegria. O filho mais velho que reclamou. Eu estava com o senhor o tempo todo. O senhor nunca fez festa para mim? Estava com o pai todo o tempo, mas estava sendo abençoado. É assim. Tão simples. Eu estou na casa do Senhor todo o tempo. Aí chegou uma irmãzinha, já vai pegar um cargo na igreja, eu estava aqui. Mas às vezes os planos que Deus tem para você não é cantar, mas pode ser um plano de intercessão pela vida de um irmão. Nós temos um costume muito feio. Queremos ser o centro de tudo. Seja o centro de Deus. A gente quer mostrar para todo mundo o que a gente faz dentro da igreja. Não, seja o centro de tudo na vida de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero levar a tua palavra. Me dá só uma alma. Eu só quero uma alma. Põe uma alma na minha frente. Se eu estou no teu centro da tua vontade, ponha uma alma na minha frente. Mas que eu saiba falar com amor e mansidão através do Espírito Santo. Não deixa eu falar na carne. Olha que alegria que o Senhor fica. Eu quero deixar para vocês nessa manhã que nós aprendemos. Deixa eu ver aqui. A salvação é a psicoterapia, porque estes filho estava morto, o filho pródigo, morto, mas ele voltou à vida. Estava perdido, mas encontrou o caminho. E foi ao encontro do seu pai. Está lá em Lucas, capítulo 15 e 24. É assim que nós temos que ser. A gente tem que estar pronto para receber e não criticar.
Nós temos que estar pronto para trazer para perto do Pai e não afastar. E temos que estar pronto para ajudar ele a se encontrar com ele mesmo. Pai e mãe, qual seja o problema do seu filho? Não sei. Só você sabe a luta que está passando dentro da sua casa. Dobra o joelho, vai à oração, jejua, clama. É isso que Deus quer nessa manhã. Que busque Ele de todo o coração. Não usa sua boca para amaldiçoar, mas usa sua boca para abençoar. Você é bênção. Mas muitas vezes a gente perdemos as bênçãos porque não somos sábios. Senhor nosso Deus, é em nome do teu Filho amado Jesus, que nesta manhã, quem estiver doente, conturbado, que o Senhor venha libertar através do sangue de Jesus. É o teu sangue que nos liberta, é o teu sangue que nos cura. Espírito Santo, toma o teu lugar nesta manhã. Eu venho pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse é o abraço da nega Flor, a irmã Maristela, que te deseja chuvas de bênção, tá? Deixa aí o seu like, como você gostou, me segue, tá? Quero ser um canal de bênção na tua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? O que estiver te conturbando, joga por terra, não aceita, profetiza dentro da sua casa, usa os armamentos que Deus te deu e começa a falar com Deus. Tá? E um beijo no fundo do seu coração. E deixa aí para mim um joinha. Beijo!